Vamos lá. Agora no dia 12 de julho foi publicada a nova resolução normativa. Resolução normativa não é uma lei, mas ela tem força de lei entre todas aquelas hierarquias de lei, ela tá bem aqui embaixo, assim. Mas o que é a resolução normativa? São regras que a própria ANS coloca. A ANS, vamos lá, vamos voltar. A ANS é um órgão que regulamenta, que fiscaliza o serviço de prestação, ou melhor, as empresas de prestação de serviço no Brasil. O que estava acontecendo, né? Na verdade, não foi que a ANS é super boazinha e tá liberando terapia para todo mundo e tal. O que acontece é que... Peraí, deixa eu colocar aqui embaixo o comentário e vou deixar... E aí eu fixo que quem chega depois vai ficar sabendo do assunto. Assim fica mais fácil. Bom, então, a ANS, não que a ANS seja super boazinha e agora tá liberando, né, terapia para todo mundo e tal. Na verdade, era uma grande tendência. Lembram? O estado de Goiás conseguiu a não limitação de terapias. O estado do Acre conseguiu a não liberação de terapias. O estado de Alagoas conseguiu a não limitação de terapias. O estado de São Paulo, que foi o último, também conseguiu a não liberação de terapias. Existem milhões, não exagerei, né? Mas milhares de processos batendo neste ponto, que o convênio tem limitado a quantidade de terapias, dizendo que excedeu a quantidade anual. Que, na verdade, não existe. Eu já falei para vocês aqui muitas vezes, essa quantidade anual de terapias nunca existiu. Ali, naquela norma regulamentadora anterior, que foi agora que não tem mais valor, mas dizia o mínimo de 40 horas, de 40 sessões de psicoterapia, um mínimo de 40 sessões de terapia ocupacional, o mínimo de 96 sessões de fonoaudióloga. Mas aí os convênios, por uma conveniência, obviamente, traduziam o mínimo como máximo. Então entendem que a ANS nunca falou não pode. Só que a ANS também não podia falar quanto de terapia a pessoa precisa. Na verdade, nem a ANS, nem os planos de saúde podem decidir a quantidade de terapias que cada pessoa precisa. Quem é que pode decidir isso? O profissional da área médica, o médico que acompanha a criança ou o adulto com autismo. É somente o médico que tem autoridade legal para determinar que tipo de terapia, quantas horas e tudo mais tal. Bom, enfim. Com essa resolução normativa, que na verdade vem na cadeia aí dessas ações civis públicas, dessas liminares que foram conseguidas por outros estados, agora a gente não tem mais discussão em relação a psicoterapia, em relação à terapia ocupacional, em relação à fonoaudiologia. Desde abril desse ano não tinha mais discussão para fisioterapia. Então, essas 4 áreas, esses 4 profissionais, desde que esteja na prescrição médica, então já vou responder uma pergunta que um monte de gente fez. Tem que estar no pedido médico que a criança precisa de tantas horas ou tantas sessões? Óbvio, tá? Precisa estar escrito pelo médico que o Joãozinho da Silva precisa de 20 horas de psicoterapia, 10 horas de fonoaudiologia, enfim, o médico é quem vai definir, né? Mesmo quando as pessoas procuram, tanto eu como outros advogados, tentar com processo e tal, mas quantas horas que a gente vai pedir? É o médico, é a pessoa responsável técnico, a doutora Débora Kertes tá aqui. Deixa eu rasgar uma seda, um dos melhores laudos que eu já recebi pra gente usar em processo da doutora Débora, viu? É espetacular. Fora ela como profissional, que eu sou fã, né? Mas tudo bem. Então, a gente precisa que o laudo esteja muito bem fechadinho, dizendo exatamente o que aquele paciente precisa. Por quê? Porque agora a gente vai apresentar isso para o convênio. Vamos falar um pouquinho a respeito dessa questão do convênio liberar ou não liberar? Essa semana já teve um cliente que me ligou falando, olha, o convênio tal disse que vai pedir relatório médico a cada 4 meses para saber quanto de terapia que meu filho precisa.
Lembra que eu falei, logo quando saiu a resolução normativa, eu falei, os convênios não vão entregar isso de mão beijada. Eles vão começar a arrumar encrenca no meio do caminho para tentar segurar um pouquinho os reembolsos não, mas as terapias. Eu às vezes fico olhando aqui, deixa eu falar uma coisa antes. O Instagram liberou um negócio de selos, então a pessoa pode comprar o tal do selo para poder fazer uma pergunta e vem na minha tela, vem com destaque quando a pessoa compra um selo e faz uma pergunta, tá bom? Então eu vi que uma pessoa que comprou o selo e quando você fizer uma pergunta vai aparecer para mim aqui, tá bom? Só para avisar, mas vocês não precisam comprar selo, vocês podem colocar a pergunta aqui onde vocês quiserem, mas quem quiser que a sua pergunta dê um pouco mais de destaque, tem essa possibilidade que o Instagram criou e eu tô experimentando para ver como é que é. Marcelo, Carla, boa noite, cheguei agora, você já falou sobre cooperativas? Não, não falei sobre cooperativas, nem sobre coparticipação ainda, Marcelo. Então vamos lá. Lembra que eu falei que os convênios não iam entregar isso de mão beijada? Que eles iam inventar alguma história? Então, agora, até onde eu sei, tem convênio dizendo que vai pedir laudo a cada 4 meses. Isso não faz o menor sentido. Isso é uma forma indireta deles estarem negando a terapia. Se eles... Oi, eu sumi pra vocês, né? Mas vou voltar da onde parou. Então, assim, se o convênio pedir um laudo novo, ou a cada ano, por exemplo, ou a cada 10 meses que seja, ainda faz sentido, porque, né, durante esse tempo a criança se desenvolve, ela muda, ela adquire habilidades, ela necessita de outro tipo de terapia, mas já adiantando que esse negócio de pedir laudo a cada 3, 4 meses, 5 meses que seja, não faz o menor sentido. É uma forma de negar indiretamente, ok? Bom, vamos lá. Seus filhos precisam... Gente, por que será que tá travando desse jeito? Tá travando pra vocês? Às vezes dá uma travada aqui pra mim. Vamos ver se estabilizou. Então tá, vamos continuar. Vamos começar do começo de convênio? É que tem tanta coisa pra falar que eu tenho que me organizar, senão eu atropelo uma coisa com a outra. Então vamos lá. Quem já tem convênio, mudou alguma coisa? Não, não mudou nada, tá? Você pode ter todas essas terapias de forma de quantidade limitada, sessões ilimitadas e tudo mais. Quem ainda não tem convênio, quiser contratar um convênio novo, vai mudar alguma coisa? Também não. Você já vai entrar no seu convênio novo com essa quantidade de terapias ilimitada. Tá aparecendo mensagem que tá travando, mas tem um delay entre vocês escreverem e chegar pra mim. Acho que tá melhor agora, pelo menos pra mim não está mais travando. Tá bom agora? Só me dá um ok aqui, se não tá travando mais pra vocês. Ok? Acho que tá beleza agora, acho que dá pra gente continuar. Tudo bem? Bora. Ok? Então, essa é a nova regra que serve para convênios já feitos antes ou que servem para contratos feitos a partir de agora. Não tem problema nenhum. O convênio não pode negar mais a quantidade, não pode mandar aquela mensagem que você não pode ter o atendimento porque já excedeu o limite anual. É sempre essa mensagem que eles mandam para vocês. Isso não existe mais. Ok? Bom, Carla, mas vamos imaginar que o meu convênio tá me mandando essa mensagem. Essa semana eu tive cliente que recebeu ainda a negatória. O que a gente faz? Abre a reclamação na ANS. O Marcelo tá dizendo que tá ótimo. Beleza, Marcelo. Então, se o convênio continuar negando, você vai abrir uma reclamação direto na ANS. 0800. Dá um Google, gente, que vocês vão ver lá o 0800 da ANS. Tá bom? Vou pegar aqui, vai. ANS 0800. 0800 701 9656 é o telefone da ANS. Vocês podem também abrir uma reclamação direto pelo site no Fale Conosco da ANS, ok? Então, se a gente estiver falando que o convênio está limitando a quantidade de terapias, você resolve isso na ANS, porque agora a ANS vai notificar o convênio. Antes a ANS respondia, eu não posso fazer nada. A partir de agora, a ANS pode fazer alguma coisa. Ela pode multar os convênios se eles continuarem limitando. Mas, apesar de ser uma conquista maravilhosa, que a gente deve comemorar muito, ainda tem muita coisa pra gente resolver. Vamos falar um pouquinho de carência, ok?
Carência é aquele período que você paga o convênio sem poder usar. Existem alguns limites da carência, por exemplo, emergência, não pode ter carência. Para consulta, tem uma série de regrinhas de carência que quando você contrata, você já sabe, porque tá no seu contrato. No seu contrato aparece, obrigada doutora, tá colocando aqui o número da ANS. Quando você contrata o plano de saúde, você coloca, o plano de saúde coloca ali qual é a sua carência. Doença pré-existente. Autismo é doença pré-existente? Respondam para mim. Não, autismo não é doença pré-existente. Isso significa que aquela carência estendida de 2 anos não existe. Isso é totalmente legal. Se o convênio colocar que a carência é de 2 anos, enfim, não discute. Quando der 180 dias, que é o máximo de carência permitido, quando der 180 dias e eles não te atenderem, você liga na ANS, de uma hora para outra aparece, tá? Algumas coisas se resolvem milagrosamente na ANS e eu vou falar tudo para vocês, ok? Agora, existe uma possibilidade, se você já tem um convênio, de você entrar num outro convênio sem nada de carência. Algumas possibilidades. Tem muitos convênios que abrem promoção para você entrar com carência zero. Normalmente eles já colocam ali, né? Carência zero, tal, carência reduzida. Tem muito isso. Eu não tenho como saber qual o convênio que está dando carência zero ou carência reduzida, porque depende muitas vezes da região onde você está e tudo mais. Então você pode perguntar para o corretor qual a carência que o convênio que você está querendo trabalhar ele está colocando. Se por acaso alguém te falar que você está entrando com carência reduzida ou carência zero, você precisa ter isso por escrito. Por quê? Com todo respeito a bons corretores, tem muito corretor que está vendendo coisa que não pode. Então tem corretores por aí que estão vendendo que você entra com carência zero e quando você chega lá você descobre que não. Até aí dá para brigar na justiça se você tiver como provar que o corretor mentiu para você. Ok? Se você conseguir provar que ele mentiu para você, você consegue resolver isso. Mas a tal da carência zero existe nessas condições quando eles te dão por escrito. Mas existe um negócio que é chamado de portabilidade. Não tem portabilidade celular? Que você pega a sua linha, sai de uma operadora, vai para outra. Logo a gente vai ter portabilidade de banco também e tudo mais. Existe a tal portabilidade no plano de saúde. Como que funciona a portabilidade no plano de saúde? Você faz essa portabilidade tudo direto pelo site da ANS. Se você não souber como fazer, liga no 0800 da ANS, 0800 701 9656. E eles podem te orientar por ali como que faz essa portabilidade. Como que funciona isso? Você vai precisar encontrar um outro plano compatível com o seu, porque aí você sai desse plano e entra no outro com carência zero. Como se você estivesse no mesmo plano, enfim, você sai de um e entra no outro sem nenhuma carência. Existe também a possibilidade do convênio comprar a sua carência, eles chamam assim. É quando você prova que você já cumpriu carência no seu plano atual e você está entrando no outro plano sem carência, porque você já cumpriu naquela. Existe a possibilidade do plano novo comprar a carência do plano antigo, mas isso tem que estar escrito, porque se não estiver escrito, você vai precisar cumprir a carência nova de no máximo 180 dias, ok? Falamos sobre carência. Agora vamos falar sobre terapia aba. Peraí, deixa eu voltar aqui, que apareceu um coraçãozinho aqui, eu preciso ver o que é. Jururu, ixi, já perdi aqui. Esse negócio do selo é legal, mas para quem tem pouco comentário, para quem tem muito acaba perdendo. A Lu, gostaria de saber como funciona a questão do reembolso. Tá, a gente vai falar a respeito de reembolso. Antes da gente falar sobre reembolso, então, vamos falar sobre... Estão perguntando aqui, como que a gente espera 6 meses para fazer a terapia do autista? Então, gente, quando a gente entra no plano, essa carência de até 6 meses é totalmente legal, ok? Então, faz parte das regras, eles não estão fazendo nada de errado. Passou de 6 meses é ilegal, mas dentro desses 6 meses é totalmente legal, tá bom? Então, a não ser que mude as regras, todo mundo precisa cumprir a carência de até 6 meses,
Ou então você negocia a carência, ou então compra a carência, ou então entra na promoção de carência zero, ou então faz portabilidade, tá bom? Aí eu não tenho como resolver. Tem gente que até entra em juízo pra tentar a carência zero. Pode dar certo, mas não tem como garantir isso não. É uma possibilidade por conta e risco aí de quem tá entrando com o processo. Já teve gente que conseguiu, mas tem um monte de gente que também não conseguiu. Beleza? A live vai ficar salva, eu vou deixar tudo salvo direitinho. Tá bom? A não ser que o Instagram derrube a gente, pelo amor do Senhor, hein, gente? Vamos torcer pra gente não ter nenhum problema. De todas as lives que eu fiz até agora, eu tive 2 lives que eu perdi. E uma que eu chorei de verdade que eu perdi, que foi uma live que eu fiz com o Zé. E ele falou, Zé é meu marido. E ele não fala. Ou melhor, ele fala, mas ele não gosta de telas. Né? Eu sou a rainha das telas e ele não gosta. E ele falou tanta coisa boa. Quando eu fui salvar, deu pau, a gente perdeu a live. E a outra foi há pouco tempo atrás. E eu acho que eu tava falando sobre convênio. Se eu não tava falando sobre convênio, eu tava falando sobre BPC. E eu perdi a live. Então, bom, bora. Vamos falar um pouquinho a respeito de aba. Porque a gente sabe que aba, que não é um método, né? Uma ciência. A aba, a análise do comportamento e tudo mais, é o que tem maior evidência científica de que funciona com os autistas. Tem um monte de estudo, mas um monte de estudo que diz que a aba é o que tem de melhor para o tratamento da pessoa com autismo. Um monte. E aí, a gente chega num ponto onde a gente pede a terapia ABA pro convênio, o convênio fala, ABA não faz parte do rol da ANS, então eu não sou obrigado a te dar a terapia ABA. Então, a gente tem, isso é quase verdade deles, mas se é quase verdade, também é quase mentira. Em 2018, no rol de revisão da ANS de 2018, solicitaram a entrada do ABA no rol de terapias da ANS. E a ANS respondeu que a psicoterapia ABA já fazia parte do rol da ANS e por isso não precisava incluir. Se vocês quiserem saber onde está isso, lá no site do Autismo Legal, procurem o artigo sobre convênios e terapias, tá na página 147, no finalzinho da página, uma das últimas linhas da página ali, e você pode baixar sem problema nenhum. Gente, se alguém tá sem som, se tá travando, sai e entra de novo, porque eu acho que talvez seja só pra você, tá bom? Então, a questão do ABA é o seguinte: se você está pedindo psicoterapia ABA, esfrega na cara deles essa revisão da ANS que tá lá no site, vocês baixam, junta lá e manda para eles, ok? Agora, outras terapias, por exemplo, fono, o que trabalha com ABA, terapia ocupacional com integração sensorial, então eles arrebentam de negatórias. Por quê? Porque não está escrito especificamente que a integração sensorial, que fono prompt, que fono PEC, não sei o que, tá no rol da ANS. Apesar da gente ter conquistado muita coisa, tem muito chão ainda pela frente, né? A gente não tem esses detalhes esclarecidos no rol da ANS. Entendem que são formas de abordagem que o profissional aplica para o tratamento do autista, mas isso não está no rol da ANS. O que vai? Denver não está no rol da ANS, vai estar a psicoterapia ABA. Ainda assim, os convênios negam para todo mundo. Se você conseguir provar para eles que você sabe que você tem direito, aí provavelmente eles liberem para vocês, tá bom? Como a gente resolve isso? Tenta uma vez, abre a reclamação na ANS, se não der certo, você só vai conseguir em juízo, tá bom? Você pode procurar a Defensoria Pública, que faz o atendimento gratuito, são advogados maravilhosos, óbvio que você vai esperar um pouquinho na fila para ser atendido, ou contrata um advogado particular que pode fazer isso para você. Mas essas abordagens, ABA, Denver, Prompt, PECs, integração sensorial e tudo mais, não está no rol da ANS, não está especificado no rol da ANS, os convênios vão continuar negando. O que acontece? Quando a gente chega em juízo, aí você tem um relatório médico dizendo exatamente o que a pessoa precisa e o convênio não determina qual tipo de terapia que a pessoa tem.
O médico é o único responsável, o único capaz de fazer a indicação da melhor terapia para o paciente dele. E abrindo aqui um parêntese para médicos e até para a gente mãe, porque às vezes a gente mãe acha que o nosso filho precisa de todas as coisas do mundo e a gente fica falando no ouvido do médico e ele faz aquele pedido. Esses dias chegou na minha mão um relatório médico que, se eu contasse todas as horas, dava 81 horas semanais, né? Como que uma criança vai conseguir fazer 81 horas semanais de terapia? Então a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente os profissionais da área médica, porque se você está prescrevendo alguma coisa que o seu paciente não precisa de verdade, você pode ser responsabilizado legalmente. Agora, você avaliou o paciente, você sabe o que ele necessita, você está prescrevendo o que ele precisa, não precisa ter medo. Quando chegar em juízo, o máximo que vai acontecer é esse paciente ser levado para uma perícia, onde um perito, obviamente, que entende do assunto, vai confirmar as terapias que o seu paciente precisa, ok? Bom, falamos a respeito de terapias que não estão no rol da ANS. Então, o que não for psicoterapia ABA, qualquer outro tipo de abordagem não está no rol da ANS, o convênio vai continuar negando. Não adianta eu vir aqui falar para vocês, não pode pedir que agora vai resolver, não vai, eles vão continuar negando. Agora, entre nós aqui, só a gente tá com 300 pessoas ao vivo e mais o tanto que vai assistir depois. Entre nós aqui, se no recibo tiver escrito sei lá, sessão de fonoaudiologia, não interessa se ela fez uma sessão de fonoaudiologia padrão, se ela fez uma sessão de prompt, se ela fez uma sessão de PECs, não importa. Pede para os profissionais colocarem na nota fiscal no recibo um nome genérico, sessão de fonoaudiologia, sessão de psicoterapia, sessão de terapia ocupacional, entende? Porque aí a coisa não enrosca lá no meio do convênio. Mas muita coisa a gente ainda vai ter que resolver em juízo. Deixa eu beber uma água aqui. Olha que bonitinha a caneca que eu ganhei. Desse lado eu e o Gabriel. E desse lado o logo do Autismo Legal. Ganhei da cunhada. Lindo, né? Vamos falar de reembolso? Reembolso, a gente podia fazer uma live inteirinha sobre isso. Outro dia eu faço uma live falando a respeito só de reembolsos, respondendo perguntas de vocês e tal, mas eu vou explicar aqui de uma forma que todo mundo vai entender, eu prometo. É o seguinte, quem tem direito ao reembolso? Algumas possibilidades. Se você contratou um plano com livre escolha de profissionais, tá? Se você contratou um plano com livre escolha de profissionais, significa que você pode ser atendido onde você bem entender e o seu convênio vai te reembolsar até uma tabela contratada. Então, eu quero receber, e isso você sabe quando você contrata o plano. Normalmente os planos blindam um pouco, eles escondem um pouco a informação com relação ao reembolso de terapias. Mas você sempre sabe quanto que é o seu reembolso para consulta médica. Isso tem tudo que é lugar. Então, só para vocês terem mais ou menos uma ideia, normalmente o valor do reembolso das terapias é, em média, metade do valor que você tem de reembolso de consulta médica, metade ou um pouquinho menos, tá bom? Cada plano tem o seu valor de reembolso, e especialmente para quem contrata plano com a livre escolha de profissionais. É aquele que você escolhe onde você vai ser atendido, você manda a nota fiscal para o convênio e ele te paga até um limite, que foi aquele que você contratou. Se você gastou mais, ok, ele vai te pagar até aquele limite da tabela. Agora, existe uma outra possibilidade de você ter direito ao reembolso integral. Quando que a gente tem o reembolso integral? Isso é, o reembolso de tudo que você pagou na terapia. Quando o plano não tem condição de te atender. Vamos dar exemplos? Então, exemplo. Você está na fila esperando para ser atendida há 3 meses, há 4 meses pelo plano de saúde. Isso não existe. Você não precisa ficar na fila esperando para ser atendida. O máximo de tempo que você pode esperar para atendimento, tem uma tabela disso lá no nosso site, tá? Tem todos os detalhes ali, os prazos de atendimento e tudo mais. Mas, se não me engano, são 14 ou 10 dias úteis. Passou disso, se o seu plano não tem um profissional capacitado para te atender, você tem direito ao reembolso integral.
Entende que tem um monte de gente, eu recebo todo dia gente dizendo, eu tô esperando há 6 meses para atendimento. Na clínica onde eu tô vendo atendimento tem fila de espera. Você não tem que esperar fila de espera. Esperar fila de espera ficou esquisito, né? Mas tudo bem. Você não precisa ficar na fila de espera. Você tem direito ao atendimento. A clínica falou que a clínica falou que tem fila de espera. Não briga com a clínica. Você não precisa arrumar encrenca com a clínica, você vai brigar com o convênio. Você não contratou a clínica, você contratou o convênio contratou ela. Então, não tem atendimento disponível para você em nenhum lugar, você vai entrar em contato com o convênio. Lembra que eu falei? Toda vez que você liga para o convênio, pega um caderno e pega um papel e uma caneta e escreve. Liguei dia tal, liguei dia 18/7 às 19h59, falei com a Maria que me disse que eles não fazem atendimento para integração sensorial, porque não está no rol da ANS. Escreve tudo. Por quê? Quando você precisar eventualmente de um processo, você tem a prova, mesmo que você não tenha nada por escrito, mas você tem os dados, você tem o número do protocolo para que você possa reclamar. Outra coisa, depois que você desligar do convênio, anota o número do protocolo, ok? Depois, desligou o telefone, liga para a ANS e abre uma reclamação lá. E passa o número do protocolo que você abriu no convênio. Essa questão de ficar na fila de espera, eu já falei para um monte de gente, eu tenho acho que já chegou em centenas de pessoas relatando que quando liga para a ANS dizendo que o convênio não tem data para atendimento, milagrosamente aparece agenda livre em alguma clínica. Então, usem essa dica, porque essa dica funciona. Não tem nenhum lugar que possa atender, abre reclamação na ANS. Por quê? Porque se o convênio não tem nenhum lugar que te atenda, você tem direito ao reembolso integral. Se o convênio está te mandando para uma cidade distante, hoje mesmo a pessoa entrou em contato falando que o convênio mandou ela para uma cidade a 200 quilômetros da casa dela. Não faz o menor sentido. Ninguém tem que viajar. Não precisa ser 200 quilômetros, pode ser menos, né? Ninguém precisa viajar, pegar a estrada para que você tenha um atendimento, ou que seu filho tenha um atendimento. Né? Vamos pensar no seguinte, a gente está falando de pessoas com autismo, que tem dificuldade em ficar esperando, e tá no ônibus, ou mesmo tá no carro e tudo mais. Você demora 45 minutos para chegar numa clínica, seu filho chega lá todo desorganizado. Aí o profissional vai precisar de 20 minutos, meia hora para deixar a criança ok. Em 5 minutos acabou a terapia, ele volta para casa, desorganiza tudo no caminho de volta. Você chega em casa pior do que você saiu. Não faz o menor sentido. Vocês não precisam viajar para receber terapia. Se o convênio está te mandando para um lugar muito distante da sua casa, você tem direito ao reembolso integral. O que você vai fazer? A Lu tá falando aqui. Então, se o convênio não tiver lugar que atenda as terapias do meu filho, eles devem reembolsar o valor integral? Sim, Lu, é exatamente isso. Eles devem reembolsar o integral. O que você vai fazer? Você vai entrar em contato com o plano, pode entrar em contato com a ouvidoria do plano. E já fala, vocês estão me mandando para uma clínica há tanto tempo da minha casa. E eu sei que se não tiver uma clínica próximo da minha casa, próximo, vamos falar o seguinte, até uns 45 minutos, ok, tá bom? Passou disso, já tá longe demais. Se vocês não tiverem uma clínica que me atenda dentro da minha região, eu tenho direito ao reembolso integral. E olha, mais uma dica. Pega um orçamento de alguma clínica próxima já. E já manda pro convênio. Olha, eu tenho um orçamento dessa clínica que fica 15 minutos da minha casa, 20 minutos da minha casa, e eles cobram tanto. O convênio, muito provavelmente, vai falar para você, não, você não tem direito ao reembolso, então eu vou te dar um reembolso de R$15, de R$20, de R$30, de R$40, enfim. Cada convênio inventa não, mas eles têm uma tabela ali e tudo. Se eles não têm profissionais capacitados, próximos, né, até uns 45 minutos da sua casa para te atender, você não precisa cumprir tabela nenhuma. Você não precisa receber limite de reembolso nenhum. Você tem direito ao reembolso integral. E se eles não fizerem esse reembolso integral, procura um advogado, porque em juízo, desde que a gente consiga comprovar que vocês fizeram esse contato, que eles não têm ninguém, você consegue o reembolso integral. Na grande maioria das vezes, a gente consegue isso por liminar, inclusive. Isso é uma decisão antecipada. Em 1 mês, 2 meses no máximo, você já tem a liminar garantindo o reembolso. Óbvio, nenhum advogado pode garantir liminar, ok? Mas na grande maioria das vezes, a gente já tem isso. Então,
Não viajem para levar o filho para fazer terapia, que não faz o menor sentido. O reembolso integral é possível nessas condições. O seu convênio não tem, vamos falar de TEOM, o seu convênio não tem integração sensorial, você tem direito ao reembolso integral. O seu convênio não tem uma fono que trabalhe com aba, porque eles falam que não faz parte do rol da ANS, você pode ter reembolso integral. O seu convênio fala que você que tá dentro da região limítrofe, eles usam esse nome, que é isso que tá lá, né, nas regras da ANS. Só que eles te mandam para uma cidade longe da sua casa, onde você tem que pegar a estrada, tem que pagar pedágio e tudo mais e tal. Não tem a menor condição. Você tem que ficar 2 horas no ônibus para seu filho chegar na terapia. Eles não têm profissional capacitado. E aí você pode conseguir o reembolso integral. Você tem esse direito ao reembolso integral, ok? Vamos falar de coparticipação? Coparticipação é o seguinte, vai ficar salvo quem chegou, pega depois e tudo mais. Coparticipação é quando você contrata o plano com a coparticipação. Então, dentro do seu pagamento, dentro das regras, né, dentro da regra do jogo, você, cada vez que usar uma consulta, um exame, o PS, a terapia, você precisa pagar uma porcentagem ou um valor fixo de coparticipação. Quando você contrata, você tem todas essas regras muito claras, ok? Preste atenção, porque tem plano que cobra coparticipação de consulta, de PS, de exame, e não cobra de terapia, tá? Então, não me perguntem qual, tá? Eu não vou saber relacionar todos, mas você pode... eu distraí aqui. Base legal o seu advogado vai ter, tá bom? Estão perguntando aqui, qual que é a base jurídica disso? Os advogados tem um monte de jurisprudência, tem tudo mais. Lá no site tem também, tá? Mas eu venho aqui trazer para vocês, não orientação, não consultoria jurídica, mas é orientação, tá bom? Mas fica tranquilo que seu advogado vai ter a base legal. Se ele não tiver, vai para outro, porque aí não tá garantido com ele, beleza? Doutora Flávia, professora Flávia, detona. Sou fã também. Vamos falar de coparticipação, então. Coparticipação, você contrata quando você faz o seu plano. E tem uma série de regrinhas. Você precisa saber muito, muito claramente quais são as regras da coparticipação. Se eu pago uma porcentagem, se eu pago um valor fixo, muitos convênios têm limite de coparticipação. Então, por exemplo, você tem que pagar 30% da consulta até um limite de R$200. Se ultrapassar esses R$200, você não paga mais do que isso, ok? Então, você precisa saber. Tem um monte de convênio no Brasil inteirinho, eu não tenho como saber as regras do seu convênio, mas você tem como saber. O que acontece é o seguinte... Tem muito convênio que não foi contratado com coparticipação. Então, você paga um valor fixo todo mês, você é atendido na rede credenciada. A grande maioria dos convênios é assim. A gente paga um valor fixo por mês e a gente tem aqueles hospitais, aquelas clínicas, aqueles profissionais que atendem aquele convênio. O meu convênio é assim. O do Gabriel, não. O do Gabriel a gente fez com a livre escolha de profissionais, onde eu tenho direito ao reembolso até o limite da tabela que eu paguei. Não adianta eu querer um reembolso maior, porque foi aquilo que eu contratei, tá? A não ser que o meu convênio não tenha profissionais. Aí eu posso resolver no 100%. Mas vamos pensar o seguinte. Tem muito convênio que não foi contratado com coparticipação. É um valor fixo, eu sou atendido da rede credenciada e pronto. Agora, com essa história de eles não poderem limitar, já tem convênio chamando mães para ir assinar contrato, e não foi nenhum, nem 2, nem 10 pessoas que me relataram isso, que tem convênio, esse aí eu saberia até falar nome, mas eu não vou falar o nome para vocês, vou falar que começa com U, tá bom? Que estão entrando em contato, chamando os pais para irem até lá e assinar um documento onde eles aceitam pagar uma coparticipação do que excedeu a quantidade de terapias anuais. Isso é ilegal. Vocês não têm que assinar absolutamente nada. Se você contratou um plano sem coparticipação, é assim que vai continuar pro resto da vida. Eles não podem mudar as regras do jogo no meio do caminho, ok? E mesmo que você não sabia disso e você assinou um negócio desse, procura advogado. Porque isso pode ser cancelado em juízo facilmente. É uma coisa que a gente chama de contrato de adesão. Quando você contrata um convênio, você negocia alguma coisa com eles? As cláusulas estão prontas ali. Ou você quer ou você não quer, né? O máximo que você consegue de negociação, na verdade, é com relação à carência. Eles te darem uma carência reduzida, carência zero e tudo mais. Falando agora, né, juridicamente, todas as cláusulas, aquelas regrinhas que estão no contrato e que fazem você perder claramente, elas podem ser anuladas em juízo.
ok? Obviamente que com eles você não vai conseguir anular, né? Porque eles vão falar, não, tava aqui, você assinou e tudo mais. Mas em juízo a conversa muda, ok? Então, mesmo que você tenha assinado alguma coisa meio esquisita, procura o advogado que ele pode te orientar. Então, se o seu convênio não é de coparticipação, ninguém pode enfiar coparticipação no meio do caminho. Agora, se você tem um plano que você contratou com coparticipação, você vai continuar carregando essa coparticipação porque esse é o seu contrato. O que você pode fazer, por exemplo? Você pode fazer uma mudança de plano, ok? Então você pode fazer uma mudança de plano para um plano sem coparticipação e durante um tempo você vai ter essa questão da carência ou não, isso você pode negociar com um plano novo trabalhando no outro plano. Eu falei do plano com U, mas tem um monte de coisa boa desse plano com U também, viu? Eu tenho um monte de cliente que não tem problema com esse plano com U e que tá recebendo tudo direitinho e tudo mais. Tá? Inclusive, eles normalmente têm cumprido a ordem judicial, diferente de outros planos com outras vogais que descumprem ordem judicial, assim, facinho, tá bom? Bom, vamos falar daquelas terapias que não estão no rol da ANS? Musicoterapia, hidroterapia, me ajuda a lembrar aí. A psicopedagogia, deixa eu falar de psicopedagogia primeiro. Psicopedagogia não está expressamente no rol da ANS, mas tem no site da ANS dizendo que a psicopedagogia precisa ser coberta pelos planos. Então, se o seu plano está negando a psicopedagogia, abre uma reclamação da ANS que na grande maioria das vezes a gente resolve. Outra coisa que estão falando, AT. Como que a gente resolve AT? O convênio vai negar, gente. Se a AT for formada, né, em psicoterapia, ela vai dar um recibo de psicóloga e pronto, tá? Agora, se a AT ainda estiver estudando, você dificilmente vai conseguir isso no convênio, mas em juízo, desde que justificada a necessidade, a gente consegue. Só vamos abrir um parênteses aqui para lembrar uma coisa. Uma coisa é a AT e outra coisa é o profissional de apoio escolar, tá bom? Muita gente às vezes confunde uma coisa com a outra. A AT pode já atender na sua casa, pode atender a criança, inclusive na escola. Mas a AT trabalha, aqui no Brasil a gente está com isso muito separado ainda. Um dia a gente vai ter esse negócio como um todo, né? Escola e saúde, porque elas são totalmente integradas. Mas uma coisa é o profissional que vai trabalhar com a criança no ambiente escolar, na interação com os amigos, no aprendizado e tudo mais. Esse é o professor auxiliar, a responsabilidade da escola. Outra coisa é o AT, aquele que fica aplicando a terapia no comportamento da criança, no dia a dia e tudo mais, que pode estar também no ambiente escolar. Vai depender muito do laudo, desde que bem justificado a gente pode conseguir, a gente ou o advogado, qualquer outro advogado que entenda do assunto, né? A gente vai fazer uma live mais pra frente para falar essa questão de redes sociais, de profissionais que aparecem em redes sociais e tudo mais, mas é outro dia a gente fala disso, ok? Então, desde que bem justificado, a gente consegue ter. Psicomotricidade. Psicomotricidade vocês dificilmente vão conseguir no plano. Quando eu falo dificilmente, eu tô querendo dizer tenta o plano, abre a reclamação, pega o protocolo. Liga na ANS, abre a reclamação, pega o protocolo. Não deu certo em uma das duas? Abre a reclamação no PROCON também. Eu esqueço às vezes de falar, você pode abrir uma reclamação no PROCON. Então, reclamação no plano, reclamação na ANS, reclamação no PROCON. Não resolveu? Aí procura um advogado ou a Defensoria Pública, tá bom? Psicomotricidade. Se for feito por psicomotricista, normalmente os planos negam. Mas tem plano que está liberando, então tenta, ok? Se a psicomotricidade for feita por fisioterapeuta, tem muito fisioterapeuta trabalhando com psicomotricidade. Aí você não vai ter problema. Por quê? Porque fisioterapia está liberada a quantidade de sessões, ok? Se você tem o tal do reembolso, se você é atendido na rede credenciada, aí você vai procurar fisioterapeutas que trabalham com a psicomotricidade. Se eles falarem que não tem ninguém, você tem direito ao reembolso integral. Musicoterapia, a mesma coisa. Ecoterapia, mesma coisa. Hidroterapia, mesma coisa. Então, hidroterapia, se for feita por fisioterapeuta, a chance de você conseguir é muito grande. Se for feita por um educador físico, por exemplo, aí provavelmente o convênio vai negar, mas em juízo dá para conseguir, ok?
Neuropsicólogo, verdade, tinha esquecido disso. Avaliação neuropsicológica, que é uma avaliação extremamente importante para as pessoas com autismo. A grande maioria dos convênios negam, tá bom? A grande maioria dos convênios negam porque falam que não está no rol da ANS. Dica: conversa na clínica que faz a avaliação neuropsicológica e você pode assinar como sessão de psicoterapia. Na verdade, quem vai fazer a avaliação neuropsicológica com você é um psicólogo. Então, ele pode assinar para o convênio a sessão de psicologia e ele está aplicando a avaliação neuropsicológica, né? Não faz a menor diferença, o que importa é que ele está lá, ok? Então, é uma dica, quem tem o plano com a livre escolha de profissionais, aproveita essas dicas na hora do reembolso, ok? Vamos falar, então, para a gente terminar nesses 15 últimos minutinhos, a respeito de... quem tem plano de saúde pela empresa, a sua empresa, a empresa do marido que você trabalha, plano individual, as regras são exatamente as mesmas, ok? Tanto faz o tipo de plano de saúde que você tem, como foi contratado e tudo mais, as regras são as mesmas. Vamos falar agora, para terminar, a respeito de SUS, porque muita gente precisa do atendimento do SUS. Vamos pensar o seguinte: a saúde é um direito que está garantido na Constituição Federal. Todo mundo tem direito à saúde. E qual a responsabilidade de prestar o serviço de saúde? É do governo. O governo permite que pessoas, que empresas particulares prestem esse tipo de serviço. Isto não significa que o governo não é obrigado a prestar esse tipo de serviço. Significa que você tem o direito, seu filho tem o direito a receber a aba, integração sensorial, fonoaudiologia, psicomotricidade, tudo através do SUS. Carla, imagina, você não tem ideia de como que é na minha cidade. Na minha cidade não aparece ninguém. Eu acredito. E por causa do Autismo Legal, eu conheci um pouco mais a respeito da realidade desse Brasil afora, né? Existe um monte de lugar que não tem a menor condição de atendimento, não tem profissional para atender, não tem profissional qualificado, não tem nada do nada. Isso significa que você tem que ficar esperando? De jeito nenhum. Procura a Defensoria Pública da sua cidade, procura o Ministério Público da sua cidade, procura a OAB da sua cidade, procura a Faculdade de Direito que fica mais próxima da sua casa. Todos esses podem solicitar o atendimento adequado em juízo. A live vai ficar gravada, tá bom? Então, todos esses podem solicitar em juízo. Por quê? Se a sua prefeitura, por exemplo, não tem profissionais para atender, a sua prefeitura, do mesmo jeito do convênio, é obrigada a fazer o quê? A pagar a sua terapia ou a terapia do seu filho numa clínica particular. Não é porque eles não têm que eles não precisam prestar esse serviço. Se eles não têm, eles são obrigados a fazer esse atendimento. Procurem a justiça, solicitem esse direito em juízo, porque em juízo a conversa muda totalmente. Tem um monte de gente que está recebendo terapia em clínicas particulares custeado pelo SUS, pelo governo. Tem um monte de criança que está em escola especial, principalmente escola especial, que a gente tem muita dificuldade de encontrar, custeado pelo SUS, pela prefeitura, quando eles ficam maiores pelo estado e tudo mais. Então, tudo isso é um direito. A saúde, o acompanhamento, as terapias não é frescura, entende? Então, as terapias são necessidade da pessoa com autismo. E ela tem esse direito, mesmo que não esteja no rol da ANS. Desde que esteja bem especificado tudo que ela precisa, ela tem esse direito. Quem já tem processo aberto, perdeu o processo? Quem tem liminar? Boa, que perguntaram aqui, eu tinha esquecido disso. Quem tem processo, tá perdendo o processo? Não, não perde o processo. Se o seu processo é exclusivamente sobre a quantidade de terapias que está sendo limitada, provavelmente o juiz ou os desembargadores, enfim, eles vão encerrar o processo porque isso, tecnicamente, já está resolvido através da resolução normativa. Mas... se o seu convênio não obedecer à resolução normativa, porque acontece e vai continuar acontecendo, procura um advogado. Agora, na grande maioria das vezes, a gente não entra em juízo só por conta da quantidade de terapias. Acontece, principalmente se você tem a tal livre escolha de profissionais. Eu tenho alguns processos que são só quantidade de terapia, limite de terapia, e isso provavelmente vai ser encerrado, porque tecnicamente não pode mais limitar a quantidade.
Mas muitas vezes, a gente quando entra em juízo, você está pedindo alguma coisa que o convênio está dizendo que não faz parte do rol da ANS. Ou, muitas vezes, o seu convênio fala que tem profissionais qualificados. Mas aí você liga para a clínica, presta atenção nisso, porque isso aí acontece com milhares de pessoas. Você liga para a clínica e a clínica fala, ó, só que eu só posso atender meia hora por semana. Se o seu médico pediu 3 horas por semana e aquela clínica só pode atender meia hora, ele está te atendendo de acordo com a prescrição médica? Não. Então você liga para o convênio e fala para o convênio, olha, ele só atende meia hora, eu preciso de 3 horas, está aqui o laudo. Se o convênio falar, eu não tenho como te atender esse horário, isso significa que você tem direito a 100% de reembolso, que você provavelmente só vai conseguir em juízo, mas é um direito que você tem. E deixa só para terminar, explicar uma coisa para vocês. Às vezes as pessoas, eu sei que tem advogados cobrando horrores por processos, e a gente não vai entrar no mérito dessa questão agora. Cada profissional tem o seu preço de estrutura, de formação, de nome, de fama, enfim, cada um tem o seu preço. Mas pensem numa coisa, um processo demora 2, 3 anos, não é uma coisa simples e rápida, né, para se cobrar pouco. A gente precisa cobrar um valor razoável, porque você vai trabalhar durante muito tempo, apesar de todo mundo querer a tal liminar, que sai normalmente em um mês, às vezes menos ou um pouquinho mais, a liminar é só o comecinho do processo, tem muito chão pela frente. Nossa, por que eu comecei a falar isso? Calma, eu vou lembrar por que eu comecei a falar disso, de processo, de tudo mais. Sim, porque quando a gente tem um processo, depois que passa todas essas fases, depois que o processo tem o tal do trânsito em julgado é quando não tem mais discussão sobre o assunto, quando está tudo resolvido. Depois que passou o trânsito em julgado, aquela decisão permite, ou melhor, aquela decisão protege a pessoa com autismo para o resto da vida, enquanto ela estiver naquele plano. Então, vou usar um exemplo. Entrei com o processo contra a Mil. E ganhei o processo, tal, deu o trânsito em julgado, tal. Daqui a um tempo, o tipo de terapia que o Gabriel precisa é outro. Significa que eu tenho que entrar contra o processo? Não, de jeito nenhum. O seu advogado provavelmente pediu as terapias necessárias, e não especificamente aquelas que estão no laudo. Então, naquele momento era aquilo que o Gabriel precisava. Eu vou apresentar um laudo novo, dizendo o que o Gabriel precisa daqui para frente, e o convênio é obrigado a fazer o pagamento daquela nova terapia, daquela nova abordagem, ou daquela nova quantidade de horários que ele tem necessidade e tudo mais. Então, isso significa que o investimento que você faz a princípio, apesar de que ninguém precisava entrar com processo, os convênios tinham que atender direito todo mundo, mas aquele investimento que você faz no início vai durar a vida toda, desde que eu não saia, nesse exemplo que eu dei, da Mil. Agora, eu saí da Mil e fui para a Bradesco, por exemplo. Se eu tiver um problema com a Bradesco, aí eu vou precisar entrar com processo novo contra a Bradesco, tá bom? Então, eu acho que eu falei a respeito de toda a lista que eu tinha prometido. Algumas pessoas fazem parte de cooperativa. Aí a gente precisa, cada advogado precisa analisar aí o contrato da sua cooperativa, tá bom? Mas, a princípio, todo mundo tem o direito, todas as pessoas têm direito ao atendimento adequado de acordo com as necessidades. Então, mesmo a cooperativa, você tem direito ao tratamento ou ao reembolso, ou da forma que você tem lá estipulado na sua cooperativa. Cada cooperativa tem suas regras, eu não tenho como saber, tá bom? Vamos lá. Se você, estão falando aqui não funciona assim, novo pedido, novo processo. Depende do que seu advogado colocou no processo, né? Se o advogado colocou que você precisa exclusivamente de tantas horas disso, tantas horas daquilo, tantas horas daquilo, o juiz vai determinar aquilo que foi pedido. Agora, o advogado, só uma dica, né? O advogado pode colocar que precisa de toda a terapia que aquela pessoa necessita, e que atualmente as terapias que ele necessita tá aqui. Tá bom? Eu vou deixar tudo salvo, tem um monte de gente perguntando coisas que eu já respondi, então vocês podem assistir depois e anotarem tudo. Se você tiver alguma dúvida que você queira colocar, e dúvidas mais genéricas, porque se for análise de caso, você vai precisar marcar um horário, eu não tenho como fazer essa análise total. Tá bom? Se você tiver alguma coisa que você não concorda, não tem o menor problema. Você coloca lá nos comentários e, de repente, a gente pode chegar a conclusões diferentes. Tá bom? Gente, a gente precisa terminar. Foi muito bom.
Eu tô até cansada de tanto que eu falei. Eu sei que tem um monte de dúvidas que de repente vocês gostariam que eu tivesse falado especificamente do caso de vocês e tudo mais, mas não tem como entrar nesses detalhes. Isso já está em vigor, tá bom? Essa resolução da ANS entrou em vigor na data da publicação, dia 12/7, tá? Então é assim que está. Fica tranquila, a doutora Bárbara está dizendo que é advogada e que não é exatamente assim que eu estou falando. Sem problemas. O que importa é a gente acrescentar com o outro. De repente, uma dica de um para o outro. O que eu tô falando não significa que o juiz vai aceitar, entende? A gente leva toda a tese, a gente leva toda a necessidade. Tem juiz que concorda perfeitamente, tem juiz que fala, não é bem assim. Por isso existem recursos e a gente manda ver com os recursos e tudo mais. Tá bom? Mas, enfim, em juízo muita coisa pode acontecer e depende muito do laudo, prestem muita atenção. O laudo faz toda a diferença, tá bom? Um laudo, um advogado que está acostumado com esse tipo de processo e tudo mais. E começo do mês que vem a gente vai falar a respeito de profissionais que estão na mídia e às vezes a ilusão que causa... de que só aqueles profissionais são bons. Vou dizer por mim, eu não sou a melhor advogada que existe no Brasil. Eu posso ser aquela que consegue levar para vocês com mais facilidade informações. Mas tem um monte de gente que manda muito melhor do que eu. Do mesmo jeito que outros profissionais. Tá? Mas eu não vou adiantar o assunto não. A gente vai falar sobre isso num outro dia. Tá bom? Beijo para todo mundo. Doutora Flávia, que honra ter você aqui, viu? Sou fã. Fã de carteirinha. Doutora Flávia Marçal, 84. Quem precisar de informações assim... top, professora top, tem um monte de gente top, Dr. Paulo, que arrebenta, Dr. Paulo da Luz, Dr. Marcelo Valho, doutora, como que é o nome daquela que estava com a gente não, doutora Nakano também, caramba, me fugiu o nome, ela estava com a gente no conselho, Diana, doutora Diana, um espetáculo, Diana Serpe, um espetáculo de advogada, doutora Michele, doutora Letícia, enfim, tem um monte de advogados espetaculares, a Adriele, que eu fiz semana passada, eu não vou ficar falando nome aqui, senão eu vou esquecer de alguém, mas tem muita gente boa, tem o doutor Romeu, o advogado dos autistas, enfim, tem muita gente boa, busquem informação, procurem, vão para a Defensoria Pública, ela atende vocês de graça, ok? Defensoria Pública atende de graça, você vai ficar um pouquinho esperando, mas poxa, vale a pena, né? Você não precisa pagar nada e pode ter um excelente atendimento. Tá bom? Beijo pra todo mundo. Fiquem com Deus. E tchau, tchau. Deixa eu salvar aqui. Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Tô muito longe de ser uma Xuxa.